Olá, caras amigas e amigos, todos bem-vindos. Hoje vamos fazer o resumo da aula de 13 de novembro e, portanto, vou já compartilhar a tela para começar com a nossa aula. Muito bem. Ora, aqui está. Ehm, Nós temos estado a fazer a apresentação da disciplina Sabedoria, Civilização e Felicidade e, em particular, temos estado a tratar da componente de que ciências é que nós usamos, ou quais são as principais ciências sobre que assenta esta disciplina. E começámos com a neuropsicossociologia e ainda estamos dentro da explicação de porquê esta disciplina. E, em particular, agora estávamos a falar do nome de neuropsicossociologia. Falámos que se baseava no modelo biopsicossocial, mas agora íamos continuar. Ora, um aspecto muito importante, este slide é extremamente importante, termos consciência disto a todos os níveis, na nossa vida particular, na nossa vida pública. Se nós somos seres complexos, eu penso que ninguém tem dúvidas acerca desta afirmação. Se somos seres complexos, isso significa que as nossas necessidades são também complexas. Não são, temos necessidades simples, claro, mas temos necessidades e muitas que são complexas. E elas têm de ser satisfeitas. Porque se não forem satisfeitas essas necessidades complexas, nós não nos tornamos nos seres complexos que somos. Okay? Portanto, elas têm que ser satisfeitas. E têm que ser satisfeitas de modo não simples. Não há possibilidade de nós satisfazermos uma necessidade complexa de uma forma simples. Uma necessidade simples, de uma forma simples, sem dúvida. A necessidade de comer pode ser satisfeita de uma forma simples, comendo um bocado de pão, bebendo um bocado de leite, bebendo um bocado de água e pronto. As necessidades complexas já não podem ser satisfeitas de modo simples. Daí que um alerta que eu fiz na aula, quando alguém vos apresentar soluções simples para problemas complexos, vocês podem ter praticamente a certeza absoluta de que essa pessoa está a mentir, ou conscientemente ou inconscientemente, até pode estar bem intencionada. Mas, na verdade, não há possibilidade de encontrar soluções simples para problemas complexos. Normalmente, quando se pensa que se encontrou uma solução simples para um problema complexo, estamos a criar muitos outros problemas e a tornar aquilo que era só um problema meramente complexo para um problema complicadíssimo. Portanto, este slide é extraordinariamente importante termos presente, como disse, na nossa vida pública, na nossa vida privada, nomeadamente, por exemplo, na educação de crianças. Não há soluções simples, não há métodos simples de educação de crianças que são seres complexos e que se pretende que venham a ser seres ainda mais complexos. As necessidades, falámos das necessidades. Lembram-se, no ano passado demos uma hierarquia de necessidades que foi descoberta e proposta por um psicólogo, Abraham Maslow, esta chamada pirâmide Maslow. Ele na altura pensava que se não tivéssemos satisfeitas estas necessidades aqui básicas, as mais complexas não poderiam ser satisfeitas. Hoje sabe-se que não é bem assim. Também acontece isso, mas pode não acontecer. Nós podemos ter um artista que tem dificuldade em satisfazer as suas necessidades fisiológicas, de comida, de sono, de abrigo, e ao mesmo tempo já ter grande talento, grande criatividade e ter realizações pessoais muito significativas. Portanto, esta pirâmide não é tão rígida como ela foi apresentada originalmente, mas dá uma ideia das nossas, de muitas das nossas necessidades. E se estas necessidades fisiológicas, de comida, água, abrigo, sono, são necessidades relativamente simples, a partir daqui as coisas começam a complicar-se. As necessidades de segurança da família, do corpo, da propriedade, já não são tão simples, e a partir daqui são necessidades complexas. Ninguém tem dúvida em reconhecer que o amor, a amizade, a família, a comunidade, as relações que temos
a este nível, são sempre relações complexas. Sempre relações complexas. Podem ser boas, mas são sempre complexas. E as necessidades de estima, de reconhecimento, de estatuto, já falei nisso anteriormente, de autoestima, e finalmente as necessidades que eu chamaria de florescimento, né? As necessidades que permitem que nós transcendamos a nossa condição humana, banal, igual a todos os outros. Portanto, isto para ter uma ideia da quantidade e da complexidade das necessidades que nós, para sermos seres humanos completos, precisamos de satisfazer. Quando só as necessidades mais simples e básicas são satisfeitas, às vezes pensamos isso, dá-se de comer, dá-se um abrigo, dá-se de beber, e a pessoa que se arranja e já pode ser uma pessoa excepcional e chegar a... Não é bem verdade, não é bem verdade. Claro que há sempre exceções, mas genericamente, quando só as necessidades mais simples e básicas são satisfeitas, e feitas, e isso satisfeitas de modo também simplificado, normalmente, né? O resultado não é muito bom. O ser humano resultante será também básico, será incompleto, defeituoso e possivelmente pior que o animal. Porquê? Porque os animais procuram satisfazer essas necessidades uns com os outros, nomeadamente a partir dos mamíferos, quer com crianças, quer em adultos, e tendo essas necessidades satisfeitas, ficam animais normais, bem integrados. Reparem, para dar só um exemplo de como isso está muito distorcido e muito defeituoso no ser humano, basta pensar que não existem guerras organizadas, planeadas, levadas a cabo, não existem no mundo animal, dentro da mesma espécie. Não existe. Por vezes existe, sim, combates de espécies diferentes, até porque há uma cadeia alimentar. Mas guerras não existem. E nunca, nem pouco mais ou menos com a dimensão das humanas, e já nem digo em termos tecnológicos, obviamente não se pode comparar, mas em termos de vítimas. Portanto, há qualquer coisa de errado na forma como andamos a contribuir para o crescimento do ser humano. E eu tenho para mim que de facto falhamos ao nível da satisfação das necessidades essenciais, fundamentais, complexas do ser humano. As nossas interações, as nossas conexões afetivas uns com os outros, atualmente e ao longo da nossa história de vida, portanto, neste momento, o que é que acontece? Como é que nós interagimos com os outros? Que ligações afetivas é que temos com os outros? Mas também no nosso passado, condicionam quem somos. Já vimos isso antes. Condicionam qual o nosso sentimento de segurança, segurança interna, segurança emocional, e como reagimos em relação à dor e ao sofrimento físico e mental. Tudo isso tem a ver, essencialmente, com condições sociais, porque nós vivemos anteriormente e vivemos atualmente. Por exemplo, eu posso estar doente, mas se tiver uma boa rede de suporte de pessoas que me apoiam, que me dão força, que me confortam, que me ajudam a superar, a minha reação a esta situação de doença, de dor, de sofrimento, é completamente diferente da pessoa que não tem nada disto. Okay? No entanto, muitas vezes nós vemos toda uma indústria da autoajuda, de muitas terapias que se concentram apenas na forma como pensamos e no que pensamos. E é verdade que o como pensamos e o que pensamos ajudam-nos a lidar melhor com as adversidades da vida. Portanto, um certo controle nestas duas áreas, mas não são suficientes para nos fazerem sentir melhor. Com uma exceção, quando o nosso mal-estar advém, de facto, daquilo que estamos a pensar, é evidente que eu mudo a maneira de pensar e começo-me a sentir melhor. Mas quando a situação se deve a outras coisas, a outras causas que não os nossos pensamentos, causas exteriores, causas que estão radicadas no nosso passado, causas atuais por via de doenças, de carências vitamínicas, nutricionais, etc., não chega a mudar de pensar para nos sentirmos melhor. Não chega. Okay?
A filosofia do pense bem para se sentir bem, que é um mantra de uma grande parte da indústria da autoajuda, resulta, na verdade, de uma visão errada, neoliberal do ser humano, que vê o ser humano como alguém independente dos outros, completamente autodeterminado, isto é, capaz de decidir por si próprio sem ser influenciado pelos outros, e autossuficiente, que não precisa dos outros para nada. Ora, esta visão é errada, nós somos uma espécie extraordinariamente social, em que precisamos e só conseguimos sobreviver com o apoio e a cooperação dos outros. Portanto, esta visão do ser humano como algo de isolado é uma visão completamente errada, atual. Porque é que ela existe? Porque ela no fundo, permite que floresça uma indústria de autoajuda já há umas boas décadas, que continua a faturar bilhões de dólares, porque evidentemente aquilo que eles propõem globalmente não funciona. Uma outra coisa pode ajudar, mas globalmente não funciona. Se funcionasse, a indústria caía. Ela continua florescendo porque estão sempre a aparecer novos livros, sempre a aparecer novas propostas, porque as anteriores obviamente falharam. E se foi nesta visão em que estão concentradas apenas nos pensamentos e estão concentradas no homem como indivíduo isolado dos outros, então o insucesso é mais que certo. Reparem, no livro Misericórdia de Lídia Jorge, que tem recebido muitos prémios ultimamente, o último foi o Prémio Médicis em França, para o melhor romance estrangeiro, Lídia Jorge diz o seguinte: porque nós não mandamos no conjunto das nossas feições, não mandamos, de facto, isso tem a ver com a genética, basicamente, e com as condições alimentares nos nossos primeiros anos de vida. Nascemos ou não nascemos harmoniosos, também não mandamos nisso. Não mandamos em nós, mas na composição dos objetos, sim, podemos mandar. E quem fala dos objetos fala das circunstâncias exteriores. Nós podemos mandar em parte das circunstâncias exteriores. Parte do nosso mundo exterior nós conseguimos mandar. E nós não mandamos porquê? Diz Georges Lakoff, um neurocientista cognitivo, no livro Don't Think of an Elephant, ele diz sim, que nós mandamos de facto pouco, porque, na verdade, cerca de 98%, reparem, 98% que os nossos cérebros estão a fazer está abaixo do nível de consciência. Para quem se surpreenda com este número, basta pensar em todas as funções corporais que neste preciso momento estão em funcionamento, estão a trabalhar, comandadas pelo nosso cérebro, e que nós estamos completamente inconscientes. Completamente. A circulação do sangue, a respiração, a digestão, a purificação do sangue através do sistema urinário, etc, etc, etc. O nosso sistema hormonal, tudo isso está a funcionar e nós não temos consciência nenhuma. E depois já tudo o resto, a maior parte das coisas que nós fazemos, não fazemos calculista com cálculo. A gente faz e depois dizemos, aquilo que se calhar não devia ter feito. Olhamos para trás e aí pensamos sim sobre o que fizemos. Raramente pensamos antes de fazer qualquer coisa. É raro, é raro. Portanto, de facto, aquilo que passa, a maior parte daquilo que fazemos da nossa vida está fora da nossa consciência. Portanto, em resumo, praticamente não mandamos nas nossas emoções, não vale a pena pensarmos em controlar emoções, porque é uma tarefa provavelmente condenada ao fracasso. Apenas se as emoções forem leves, ligeiras, efêmeras, aí talvez possamos mudar um bocadinho. De resto, não há grande hipótese. Mandamos pouco nos nossos pensamentos. Já há muito que a psicologia descobriu que, de facto, não controlamos os nossos pensamentos, não controlamos. Conseguimos orientá-los, mas controlar não conseguimos. Mandamos algumas coisas nas nossas ações, e mesmo assim com alguma dificuldade às vezes. Nós sabemos, por exemplo, que não devemos comer doces ou que não devemos comer comidas gordurosas, e às vezes não conseguimos evitar comê-las. Portanto, mas mandamos mais, pelo menos mandamos mais do que nos pensamentos que nas emoções. E mandamos
bastante mais nos objetos exteriores, ou seja, nos contextos em que nos movemos. Aí sim, aí mandamos mais. E, portanto, é nestes contextos que nós devemos começar por intervir a fim de melhorar a vida no nosso mundo. Porque é mais fácil, é mais prático, conseguimos atuar com mais eficácia e maior rapidez. E, de facto, os contextos são importantes, porque nós somos muito influenciados pelos contextos em que vivemos. Toda a gente já sentiu como fica diferente quando está, por exemplo, numa manifestação no meio de uma multidão ou quando está sozinho em casa. Todas as pessoas já se aperceberam que são uma coisa no emprego e que em casa, no seio da família, são outra. Portanto, isto sem intencionalidade, sem dizer, eu agora vou ser assim desta. Não, sai naturalmente. Nós somos, de facto, influenciados pelos contextos. E não apenas pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Portanto, se intervirmos nos contextos, estamos, de facto, a conseguir mudar qualquer coisa. Ok? E pronto, este é o resumo da aula. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, então, e encontramos na próxima semana. Até lá, uma boa semana, saúde, alegria e tudo de bom.